Parte 1. O chamado à obediência. Desde Gênesis. Desde o princípio, Yahweh deixou claro que a base da vida eterna é a obediência aos seus sagrados mandamentos. Em Gênesis 2:16, 17, o Criador disse ao homem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aqui já vemos a essência da fé, a escolha de obedecer ou desobedecer. O primeiro pecado não foi apenas comer o fruto, mas rejeitar a voz de Yahweh. Em Gênesis 26:5, lemos que Abraão foi abençoado porque obedeceu à minha voz, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. A obediência sempre foi o caminho da aliança. Muitos hoje acreditam que os mandamentos foram abolidos, mas as Escrituras mostram o contrário. Em Êxodo 20, Yahweh escreveu com seu próprio dedo as tábuas da lei, entregando a Yashoru as instruções eternas. Esses mandamentos não são peso, mas proteção. O salmista declara em Salmo 19, 7, 8: A lei de Yahweh é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Yahweh é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahweh são retos e alegram o coração. Veja, a obediência não é escravidão, mas liberdade. O mundo, porém, ensina o contrário. Incentiva a viver sem limites, sem mandamentos, sem compromisso. Mas o resultado disso é caos, dor e morte espiritual. O pecado é justamente a desobediência aos mandamentos de Yahweh. Está escrito em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E aqui está a chave. Yahushua veio ao mundo não para destruir a lei, mas para nos resgatar do poder do pecado e nos dar força para obedecer. Ele mesmo disse em Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A obediência nunca deixou de ser exigida, mas agora ela é fortalecida pela obra do Messias. Ao aceitarmos seu sacrifício, recebemos o Espírito Sagrado, que escreve a lei de Yahweh em nossos corações. E aqui faço um convite especial. Se essa mensagem já está abrindo seus olhos e tocando seu coração, não deixe para depois. Permaneça conosco porque ainda há muitas revelações que vão transformar sua vida. Parte 2. O sacrifício de Yahushua e o significado da verdadeira graça. Muitos acreditam que graça é liberdade para viver sem mandamentos, mas a Escritura revela exatamente o contrário. Em Tito 2 lemos: A graça de Yahweh se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente. A graça não é desculpa para o pecado, mas poder para vencê-lo. O sacrifício de Yahushua foi a maior prova de amor. João 3,16 declara: Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas crer não é apenas acreditar intelectualmente. Crer é obedecer, é se render. Em João 14,15, o próprio Yahushua disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não separou amor de obediência. Ele nos mostrou que o amor verdadeiro é expresso em fidelidade. Na cruz, Yahushua levou sobre si nossas transgressões, como estava profetizado em Isaías 53:5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa cura não é apenas física, mas espiritual. Ele nos libertou da escravidão da desobediência. Em Romanos 6, Paulo pergunta: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, a graça não é licença para transgredir, mas libertação da velha vida. Quando alguém recebe o Espírito Sagrado, acontece o cumprimento de Ezequiel 36:27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Perceba, o Espírito não anula a lei, mas nos capacita a cumpri-la. O mundo religioso, muitas vezes,
ensinam um evangelho sem mandamentos. Fácil, confortável. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho chama ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono da desobediência. E é exatamente aqui que a sua vida pode dar uma virada. Pergunte-se: você tem realmente aceitado o sacrifício de Yahushua de forma plena, permitindo que ele governe sua vida? Ou apenas usa a graça como desculpa para seguir seus próprios desejos? Parte 3. O Espírito Sagrado e a Nova Aliança. Muitos pensam que a Nova Aliança aboliu a lei, mas a verdade é que ela a tornou ainda mais profunda e espiritual. Em Jeremias 31:33, Yahu prometeu: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu protetor, e eles serão o meu povo. A nova aliança não anula os mandamentos, mas os coloca dentro de nós. Yahushua explicou isso de maneira clara no Sermão do Monte. Ele disse em Mateus 5:21-22: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas eu vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão será culpado de juízo. Veja, ele não revogou o mandamento, mas mostrou sua dimensão espiritual. Não basta evitar o ato. É preciso vencer a raiz do pecado. O Espírito Sagrado é quem nos dá essa força. Em João 16:13 está escrito: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E qual é a verdade? O próprio salmista responde em Salmo 119: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Logo, o Espírito nos conduz a andar na lei de Yahu. Sem o Espírito, o homem até pode tentar obedecer, mas cairá sempre, porque a carne é fraca. Mas com o Espírito Sagrado, há poder para vencer. Paulo testemunha em Romanos 8:4 que Yahushua veio, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que a verdadeira liberdade não está em quebrar os mandamentos, mas em ser liberto do pecado para poder obedecê-los. E aqui está um segredo espiritual. Cada vez que você escolhe obedecer, algo dentro de você é fortalecido. Mas cada vez que você desobedece, algo dentro de você morre. O Espírito é o selo da nova aliança, como escrito em Efésios 1:13. Fostes selados com o Espírito da promessa. Esse selo não é apenas um título religioso, mas um poder transformador que leva à obediência. Por isso, o mundo espiritual observa: quem realmente recebeu o Espírito Sagrado anda em santidade. Não se trata de aparência, mas de vida transformada. E aqui faço uma breve pausa para te lembrar. Se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e abrem seus olhos para a verdade, permaneça conosco e aprofunde-se ainda mais nessa jornada. Parte 4. O juízo final e a fidelidade aos mandamentos. Chegamos agora à parte mais séria, o desfecho das Escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse, o chamado é o mesmo: obediência aos mandamentos de Yahu. E no Apocalipse, isso se torna ainda mais evidente. Em Apocalipse 14:12 está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Yahu e a fé em Yahushua. Note a união perfeita: mandamentos e fé. Não é um ou outro, são os dois juntos. No grande dia do juízo, não bastará dizer: eu cria em Yahushua. O próprio Messias advertiu em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, a obediência será a prova da fé verdadeira. Em Apocalipse 22:14, a promessa é clara: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui está a recompensa final da obediência: a vida eterna. O inimigo, sabendo disso, criou um falso evangelho que tenta separar fé e obediência, como se fossem coisas opostas. Mas a Escritura nunca ensinou isso. Pelo contrário, desde o Éden até a Nova Jerusalém, a voz de Yahu ecoa: obedeçam aos meus mandamentos. O sacrifício de Yahushua foi justamente para nos livrar da condenação do pecado e nos capacitar a andar em santidade. Rejeitar os mandamentos é desprezar seu sangue. Como está escrito em Hebreus 10:26, se pecarmos voluntariamente,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas aqueles que perseverarem na fidelidade, mesmo em meio à perseguição, terão a coroa da vida. Apocalipse 2:10 confirma: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este é o chamado final. Aceitar de verdade o sacrifício de Yahushua, receber o Espírito Sagrado e viver em obediência aos sagrados mandamentos de Yahu. Essa é a trilha estreita que conduz à vida eterna. Poucos escolhem esse caminho, mas os que escolhem jamais serão envergonhados. E agora, diante de tudo que você ouviu, a pergunta é: você está disposto a abandonar a desobediência e entregar-se totalmente, vivendo pela fé e fidelidade aos sagrados mandamentos do Criador? Que Yahu abençoe poderosamente nossas vidas.